por favor. Recording in progress, ela falou. Tá valendo, eu acho. Tá indo. Então, agora, começando. Boa noite, gente. Beleza. Boa noite. Você não quer abrir o vídeo aí, David? É bom te ver, rapaz. Não, pode continuar, por favor. Então, vamos lá. Bom, Silvia Werneck, ela é uma crítica afiliada... Pode continuar, Marcelo, que eu estou aqui numa situação... Tô falando já aqui, David. Então, a Silvia Werneck, que vai estar com a gente aí nos dias 3, 10, 17 e 24 de maio, para um curso História da Arte pensada a partir da América Latina. Hoje ela está aqui com a gente fazendo essa aula aberta para contar um pouquinho de como é que foi essa pesquisa, de onde veio a motivação, como é que foram os starts de estudo, e para a gente aí aquecendo os motores para a semana que vem. E a Silvia Werneck, ela é crítica afiliada às associações brasileira e internacional dos críticos de arte e curadora independente. Ela tem especialização em estudos de museus de arte pelo Museu de Arte Contemporânea da USP, mestrado em Estética e História da Arte, também pela USP, e doutorado em Comunicação e Cultura no Programa de Integração da América Latina, também pela USP. Integra o grupo de pesquisa, crítica de arte e recepção estética da ECA. Ela pesquisa arte contemporânea, especialmente a produção da América Latina, e como curadora realiza exposições em espaços culturais independentes, galerias e museus desde 2008 e integra o corpo curatorial do Lux, Espaço de Arte, que é um projeto bem legal. Quem não conhece ainda, vai lá no Edifício Vera. A Silvia também faz acompanhamento de processos e orienta residências artísticas. É correspondente da revista Arte Nexus e colunista da revista Babel. Lecionou no curso de Artes Visuais do Centro Universitário Senac e ministra cursos livres sobre História e Teoria da Arte. É autora do livro De Dentro para Fora, Memória do Local no Mundo Global, pela editora Zuc 2011, e lançou recentemente, agora, acho que mês passado, Pensamentos sobre Arte, pela Alter Edições, com textos críticos também. Essa é a Silvia. Seja bem-vinda, Silvia. Obrigado aí por essa noite. Já vou agradecendo antecipadamente, porque eu já sei que vai ser ótimo. Obrigada, Marcelo. Obrigada, David. Obrigada a todo mundo que está aqui. Agora me puseram grandona e eu não vejo mais ninguém. Mas fico bem feliz de vocês estarem aqui. E a ideia hoje, basicamente, para não ficar dando spoiler, né? Então, eu vou falar de onde que veio, como é que aconteceu esse curso, né? E aí, para falar dele, eu vou voltar um pouco, vou começar um pouquinho antes, na época do meu mestrado. No meu mestrado, eu estava pesquisando artistas brasileiros, né? Artistas brasileiros contemporâneos que tinham uma poética mais voltada a questões de memória. E aí, ainda durante o mestrado, eu comecei a me interessar mais pela América Latina em função de uma disciplina que a professora Lisbeth, que na época era diretora do MAC, ela estava lecionando essa disciplina e ela falou, por que você não vem fazer essa disciplina? Que, na verdade, assim, não contribuía muito para o meu mestrado, mas eu achei o tema interessante. E eu achei interessante justamente pelo meu estranhamento. Porque eu falei, olha, América Latina, realmente eu sei pouco sobre a América Latina, então vou fazer esse curso, né? E, na verdade, acho que a minha pergunta começou justamente desse estranhamento, porque eu comecei a perceber que a gente tinha no Brasil uma ideia muito apartada, né? Quer dizer, a gente acha que a América Latina são os outros que falam espanhol, né? E a gente acha que a gente é outra coisa. Então, eu tenho um pouco essa imagem na cabeça até hoje, que, na verdade, a gente fica assim,
na praia, né? A gente tem uma costa gigantesca, então eu fico com essa imagem do Brasil sentado na praia, olhando para o Atlântico, de preferência olhando para o Atlântico, não muito reto, assim, mais para o norte, né? E ignorando tudo o que acontece ali atrás. Antes disso, antes mesmo de ir para o mestrado, eu tive uma experiência pessoal que eu morei um tempo na Argentina. E eu notei que, de fato, existia lá uma integração muito forte com outros países. Então, você ouvia no rádio, você ouvia músicas de outros países, autores de livros circulavam, e era uma coisa que era muito diferente para a gente, né? Quer dizer, tinha-se... E era curioso como eu fui percebendo o quanto a gente tinha em comum com, quer dizer, nessa minha experiência com os argentinos, né? Então, tinha coisas interessantes que você vai percebendo no dia a dia. Então, o tipo de piada. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem piada com português. Na Argentina, eles contam as mesmas piadas, só que daí a personagem é um espanhol, que eles chamam de galego, né? Enfim, isso ficou lá no fundo da minha cabeça, e depois eu acabei voltando para o Brasil, e aí fiz a especialização, depois entrei no mestrado, e quando apareceu essa história desse curso, eu resgatei um pouco essa constatação de que os outros países do continente fazem mais intercâmbios culturais do que nós com eles, né? E aí, na verdade, esse momento que depois eu terminei o mestrado, já tinha, né? Comecei a ter um contato um pouco maior com a arte da América Latina. E aí, no doutorado, eu resolvi fazer uma pesquisa que não era exatamente sobre poéticas, porque no mestrado eu pesquisei poéticas, né? Assim, então, eu falei de 4 artistas brasileiros. No doutorado, eu estava falando de outra coisa. Então, qual era a minha pergunta? Porque quando você faz doutorado, na verdade, você tem uma pergunta que te motiva e aí você vai procurar investigar essa pergunta para saber se ela tem resposta e qual é essa resposta. E a gente estava num momento, eu comecei o doutorado em 2009. Era um momento em que estava acontecendo uma valorização muito grande da arte da América Latina, especialmente brasileira, na verdade, no mercado internacional e no mercado hegemônico, né? Assim, então, nas feiras de arte que aconteciam na Europa, leilões, obras sendo vendidas por mais de $1 milhão, nem tantas, né? Também acho que a gente fez muito away, não era para tanto. Foi uma ou outra que foi vendida por esse valor astronômico. E aí eu comecei a me perguntar se o fato de a gente estar tendo essa penetração num mercado que geralmente não dava muito espaço para produção abaixo do Equador, eu queria saber se essa penetração no mercado equivalia a uma aceitação ali no mesmo nível com as obras, com os artistas europeus ou norte-americanos, né? E aí eu já vou partir para a conclusão, sem mais delongas. A conclusão é que não. A gente a gente começou a ter esse reconhecimento no mercado, mas isso não quer dizer que a gente estava participando desse jogo, desse sistema da arte em pé de igualdade. Ou seja, em outras palavras, a gente continuava sendo periférico, né? Mas, enfim, aí essa foi a minha pesquisa de doutorado, e esse curso, ele deriva. Na verdade, as coisas que eu vou falar nesse curso são coisas que eu não discuti na minha tese de doutorado, mas que começaram a me intrigar. Até porque a coisa que eu mais gosto de fazer como crítica e como curadora, né,
é falar sobre arte. E, na verdade, eu estava falando sobre as circunstâncias, eu estava falando sobre o jogo. Então, eu comecei a fazer isso, já que era uma coisa que eu não tinha feito no doutorado, eu falei, deixa eu fazer isso de uma outra maneira, eu vou começar aí uma outra pesquisa. E aí eu comecei a delinear esse curso, que na verdade em princípio eu não sabia que isso ia virar um curso, era simplesmente uma coisa que começou a me interessar, e eu fui indo atrás, e aí acabou se configurando nesse curso, que ele começa pela própria discussão do que a gente entende por América Latina, né? Porque é muito comum, né? Não só na arte, em qualquer âmbito da vida, tem denominações, tem definições que a gente aceita porque elas chegam para a gente dessa maneira e a gente se acostuma com elas. Mas é um termo que ele pode ser preenchido de muitas coisas. E eu já dei esse curso várias vezes, ele não é um curso novo. Quando o Marcelo entrou em contato comigo, eu falei para ele, eu só tenho curso velho, né? Aí ele falou, não, mas o que é velho para você pode ser novo para outras pessoas, né? E então aqui estamos, né, uma questão de, olha, eu pesquisei isso aqui, cheguei a essas conclusões, quero dividir com você. E toda vez que eu dou esse curso, ele nunca é igual, apesar dele estruturalmente ser o mesmo, desde a primeira vez que eu dei esse curso, que eu acho. Então, na verdade, é quase uma desculpa para aprender mais. Quando a gente ensina alguma coisa, a gente sempre acaba aprendendo. Enfim, aí, voltando para essa história de que, afinal de contas, o que é América Latina, né? Quando eu estava fazendo as provas, porque para fazer o doutorado no ProLan, que é esse programa que é um programa super interessante, porque, na verdade, ele é um programa interdisciplinar de várias unidades. Porque, assim, no mestrado, eu fiz um mestrado num programa interdisciplinar, mas eram de faculdades ligadas à arte, né? Então, era a ECA, a FAO, ou seja, então era mais ali num universo interdisciplinar, mas um pouco menorzinho. O ProLan é um programa que tem gente de dos mais variados cursos. Então, eu fiz disciplinas com gente que estudava comércio exterior, direito, administração, sociologia e também gente das artes, né? E isso acabou sendo muito enriquecedor, e numa época em que isso não era tão comum. Hoje em dia a gente preza muito por essas transdisciplinaridades, né? Mas na época não era uma coisa assim tão comum. Quando eu estava fazendo as provas para ingressar no doutorado, tem alguém com o microfone aberto. Obrigada, gente. Não sei quem foi, porque eu vejo 3 pessoas aqui. Eu dei uma olhada aqui também e não apareceu nenhum. Foi alguma interferência, eu acho. Mas vamos lá. Não, às vezes assim, a gente esbarra e abre o microfone.
E aí, um dos livros que eu tive que ler para fazer essa prova, para ingressar no doutorado, era um livro de um politólogo francês. Politólogo é uma pessoa que estuda política, né? E até assim, eu lembro que na época eu falei, ai meu Deus, que mania da USP, né? Mania de pedir uns livros para a gente que estão esgotados. E aí, mas aí eu consegui, no fim, comprar o livro num sebo, que é esse livro aqui, que ele chama Extremo Ocidente, e é do Alain Rouquier. E esse é um livro que ele faz umas análises, ele faz umas categorizações que eu acho super interessantes. Desde a primeira vez que eu li esse livro até hoje, algumas coisas mudaram na minha interpretação do que ele fala. Porque hoje em dia eu olho e falo, nossa, é um pouco paternalista, para não dizer colonizador, que é uma palavra que hoje em dia a gente fala muito, mas lá em 2009 a gente não falava muito. Mas, enfim, as análises dele são interessantes, né? E ele faz, por exemplo, uma coisa que eu quero dividir com vocês, ele fala, uma das coisas, antes de entrar nas coisas interessantes, deixa eu falar, dar uma palhinha do que eu digo, assim, que ele é um pouco colonizador. Eu não estou achando aqui exatamente a citação, mas eu tenho ela mais ou menos de cabeça, que ele diz assim que na América a Europa contempla os seus próprios problemas mais hipertrofiados. Ou seja, é uma visão de como se a América Latina, a América do Sul, fosse uma proto-Europa. Ou seja, que esses problemas eles são hipertrofiados porque ainda não se chegou na América Latina a um estágio de evolução onde as nações conseguem lidar com esses problemas, né? Então, essa é a parte mais colonialista da visão dele. Mas ele faz umas outras análises que eu acho super interessantes. Então, por exemplo, ele divide os povos da América em povos testemunha, né? Desculpa, é que eu tô fazendo uma tradução simultânea aqui, porque, na verdade, esse livro é em espanhol. Então, ele faz assim, povos testemunha, né? Que são aqueles povos em que as populações originárias ainda eram, né? Esse livro é de 1984, ainda eram muito grandes. Então, aí ele vai falar da América Central, Peru, Equador e Bolívia, né? Que são esses países onde as populações originárias ainda são maioria. Aí ele vai falar de um outro grupo que são os povos transplantados. Então, por exemplo, Argentina e Uruguai, que são aqueles em que mataram toda a população de povos originários, basicamente, né? Tem uma piada que eles contavam na Argentina, que não era de português, mas que era assim, que diz que o primeiro argentino que chegou na Espanha, na Itália, abriu a lista telefônica e olhou e falou assim, mas são todos argentinos? Porque a população italiana na Argentina é uma coisa assim brutal. Eu acho que no Brasil a gente tem mais italiano do que na Argentina, mas assim, se a gente comparar o tamanho dos países, dá para entender muito bem, né? Enfim. E o terceiro grupo que ele fala é dos povos novos, né? Então, daí ele vai falar, por exemplo, né? E aqui ele disse, os povos novos, entre os quais Darcy Ribeiro situa Brasil, Colômbia e Venezuela, assim como Chile e as Antilhas, que são produtos da mestiçagem, biológica e cultural. Não vou entrar aqui no assunto de como se deu esta mestiçagem, que esse é um assunto para
Bem um polêmico. outro curso. Oi? Um assunto bem polêmico. Pois é, mas aí isso já daria um outro curso, mas enfim. Mas são, de fato, assim, são análises interessantes, essas categorizações que ele faz. E porque categorizações são esforços que a gente faz para tentar entender alguma coisa. E todas as categorizações, elas dizem, na verdade, sobre a nossa dificuldade em entender coisas, né? Então, eu acho que hoje em dia a gente está num momento muito de cultivar essa história do pensamento sistêmico, da transdisciplinaridade, mas a gente ainda recorre a cada vez mais categorizações. A gente pleiteia fazer essas transdisciplinaridades, mas a gente ainda tem dificuldade, né? A gente vai destrinchando, vai quebrando cada vez em mais caixinhas. Enfim. Silvia, você, depois desse estudo todo que você empreendeu, já ter ministrado esse curso antes, enfim, continua estudando e pesquisando o assunto, né? Você sente que a gente ainda tem um referencial, assim, um arcabouço referencial muito ali, olhando realmente para a Europa, Estados Unidos, Obrigada, Márcio. ou a gente já começa a realmente olhar para o que está acontecendo aqui a partir do nosso próprio referencial, da nossa própria multidisciplinaridade, não é a palavra, mas da nossa própria diversidade mesmo, né? Que é muito rica a América Latina, né? Em termos de mitos, memórias e ancestralidades que foram aí dizimadas e soterradas, enfim. Você acha que a gente ainda está muito olhando para lá, ou para esses lados todos, ou a gente já está num outro lugar aí? Como é que está? Eu acho que, assim como o pensamento sistêmico, a gente ainda está no universo do desejo. Então, a gente quer fazer isso, então a gente vê isso acontecendo nas pautas afirmativas, que são mais que necessárias, mas a gente ainda tem muito pouco acúmulo, a gente ainda tem muito pouca bibliografia nesse sentido, e conhecimento desses estudos, né? Então, tem coisas que tem autores que eu só descobri porque eu fui fazer esse curso de arte da América Latina, e, às vezes, assim, conversando com amigos artistas, eu vejo que tem um pouco esse desejo, acho que a gente tá começando, mas ainda tem muita gente que é desconhecida. Então, deixa eu falar uma coisa para todo mundo. Antes da gente, quando a gente estava divulgando esse curso, o Marcelo me pediu para sugerir uma bibliografia. E eu falei para ele que eu preferia não, porque eu acho que esse é um curso que serve para qualquer pessoa que tenha interesse no assunto. Você não precisa ser artista, você não precisa ter conhecimento de história da arte, qualquer pessoa que tenha interesse pelo assunto pode fazer esse curso e se beneficiar. Então, eu preferi não sugerir uma bibliografia antes, porque eu não queria que as pessoas achassem que elas tinham que ter um preparo para fazer esse curso. Não é esse o meu interesse. Como eu disse, né, antes, eu estou partilhando, eu não tenho nenhuma pretensão de trazer a iluminação. Mas obrigada pela pergunta. Por que o curso chama História da Arte Pensada a partir da América Latina? Porque exatamente a história da arte que a gente estuda, não só da arte, né, a história do mundo que a gente estuda, ela é uma história eurocêntrica, né? Então, no primeiro encontro, eu mostro uns mapas de um livro clássico de história da arte, que é um livro do Gombrich, que ele tem uns diagramas. Então, e mesmo se tiver alguém aqui que não venha da arte, mas você estudou história na escola, então parece que a coisa acontece só num determinado lugar. Então tem, né,
a Grécia, tem Egito, tem Mesopotâmia, mais ou menos essa sequência. Como se em volta fosse um grande vácuo. Então, assim, não tem isso, não acontecia história na África, não acontecia história na Oceania, e não, obviamente, não acontecia história na América Latina. A gente ainda fala em descobrimento do Brasil. Como assim descobrimento? Não era terreno baldio. Tinha gente pra caramba morando aqui, né? E foi uma carnificina. Então, ainda se usa essa história do descobrimento do Brasil. Descobrimento, você descobre um negócio que é desabitado. Não era o caso, né? E outra coisa, essa questão de América Latina. De onde vem esse termo? Esse termo, na verdade, ele foi criado pela diplomacia francesa em meados do século XIX para designar as terras que estavam sendo colonizadas pelos países ibéricos, né? Mas a gente tem, nos países da América Latina, países que foram colonizados por outros países que não Portugal e Espanha, né? Ali no Caribe você tem de tudo, né? Você tem colônia holandesa, você tem colônia inglesa, enfim. Então, assim, na verdade é um termo que a gente consegue localizar, né? Se fala América Latina, as pessoas conseguem saber, situar no mapa ali onde fica, mas isso, na verdade, quer dizer muito pouca coisa, né? Se a gente voltar para essas definições que o Alain Rouquier dá, você tem uma diversidade muito grande entre esses países que são da América Latina. E tem uma coisa que, eu vou falar uma coisa que é óbvia, mas que a gente tem um sentimento diferente. Nem toda a América Latina está do Equador para baixo. O México, por exemplo, é na América do Norte. Mas ele é tratado como como América do Sul ou América Central, né? Mas é um país que está no hemisfério norte, né? Então, às vezes, a gente tem essas denominações que elas acabam sendo bastante subjetivas e circunstanciais, né? E eu estava falando um pouco antes dessas referências, né, desses autores. A gente continua ainda se pautando muito pela produção teórica europeia, né? Eu outro dia estava conversando com uma artista que ela falou: estou cansada de ler europeu, vou procurar os latino-americanos. E aí eu falei 3 nomes, ela queria um filósofo, eu no momento não me lembrei de um filósofo, mas eu falei de 3 teóricos latino-americanos, e ela não conhecia 2 deles, né? Um deles é o Néstor García Canclini, que é um argentino radicado no México. Ele é sociólogo, mas é um teórico super importante. Falei do Tício Escobar, que é um teórico paraguaio, e falei do Aníbal Quijano, que era um sociólogo peruano, que, aliás, é um cara que tem uma teoria muito interessante. É o cara que vai começar a falar sobre decolonialismo, descolonialismo. Tá difícil hoje, gente. Estou bem disléxica. Decolonialismo. Decolonialidade, descolonialidade, enfim, que é o Aníbal Quijano. E o Aníbal Quijano, já vou me adiantar, é uma coisa que eu falo no primeiro encontro do curso, ele vai dizer que, por exemplo, a noção de raça é uma coisa que aparece com a invasão das Américas. E depois da raça, vem o negócio da cor. Porque, por exemplo, a Roma Antiga já conhecia povos negros. Eles ocuparam territórios na África. Tinha Namíbia, né? E agora tem um outro povo que eu esqueci. Mas, enfim, eles já conheciam.
mas não tinha essa denominação, não tinha essa distinção de cor como sendo uma espécie diferente de gente. Então, esse conceito de raça, ele aparece com as Américas, em relação às populações originárias, aos indígenas. E é o momento em que nasce o europeu. Né? Porque quando você só denomina o outro, você dá nome para o outro. Então, por exemplo, a gente aqui, né, em São Paulo, quantos de nós se autodenominam, com que frequência a gente se refere a nós mesmos como sudestinos? A gente não se refere, é muito raro, porque existe essa noção, essa loucura de que aqui é centro, o resto é periferia. Assim como existe, Europa é centro, todo o resto, né, Europa e Estados Unidos, todo o resto é periferia, existem subcentros e subperiferias. Então, dentro do Brasil, a gente tem centros e periferias. Eu lembro uma vez que eu participava de um grupo no Facebook, que era meio das pessoas anunciarem serviços e tal. E uma vez tinha uma postagem de uma pessoa que eu achei assim muito na mosca, que ela falou, toda vez que a pessoa não fala onde é o serviço que ela está oferecendo, é porque é de São Paulo. E eu achei muito na mosca, porque assim, você acha que não precisa, tá dado, né? Você precisa dizer quando é Osasco, você precisa dizer quando é Guarulhos, que é do lado, né? Você não, se ninguém te avisar, você não sabe que você saiu de uma cidade e entrou na outra. Mas existe essa noção introjectada de que o central é São Paulo, o resto é periferia. Enfim, eu acho que eu acabei me perdendo. Desculpa, gente, eu vou fazendo digressões, eu vou entrando no assunto e vou me animando. Mas, enfim, daí eu não queria dar muito spoiler do curso, mas acaba sendo inevitável, né? Aí, voltando para essa questão dos teóricos, que são interessantes para a gente entender a América Latina. E linkando isso com isso que eu acabei de falar, do que é central e do que é periférico. O Canclini, em 2007, teve um congresso da AICA, que é a Associação Internacional dos Críticos de Arte. Eles fazem congresso todo ano, só que cada ano é num país. E em 2007 foi no Brasil, por isso que foi o único que eu fui. Os outros, assim, não, porque sempre quando eu tinha o congresso eu não tinha dinheiro, enfim, né? Aí ele fala, ele veio e ele fez uma fala super interessante sobre essas noções introjectadas de centro e periferia. Então, ele vai falar que, assim, ao se analisar artistas nascidos na França, Grã-Bretanha ou Alemanha, não se pede seu passaporte, nem se espera que representem sua cultura local. Por outro lado, se um país não central é convidado para um acontecimento global, como ocorreu na Feira Arco em Madrid, em 2005, artigos em catálogos e revistas se dedicam a avaliar se seus artistas representam os estereótipos da mexicanidade. Né? No caso, porque ele mora no México. Era uma fala que ele fez sobre a Frida Kahlo. Né? Desculpa. Então, tem isso. E aí vai ter um outro teórico, que é o Gerardo Mosquera, que é um cubano, que ele vai dizer que existe o problema, que o artista latino-americano, ele tem um problema de linguagem. Se ele faz um trabalho que é muito similar ao que artistas europeus ou norte-americanos ou estadunidenses, porque México também é América do Norte, se esse artista latino-americano faz um trabalho muito ali alinhado com o que fazem os europeus ou estadunidenses, ele corre o risco de ser taxado de derivativo, que ele está fazendo ali um pastiche,
uma adaptação, uma apropriação. E se ele tem uma poética que é muito localizada, aí ele vai ser acusado de não falar esse idioma internacional das artes com fluência. Então, é um lugar sempre complicado, ele está sempre um pouco mal localizado, né? Então, é isso que acaba colocando, reforçando essa outridade em relação aos artistas da América Latina. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que prefiro falar arte da América Latina e não arte latino-americana, porque eu acho que não é um gênero. Então, assim, como se produz arte em qualquer lugar do mundo, quando você nomeia demais, você está fazendo um pouco esse exercício da outridade, porque você nomeia o outro, né? Alguns teóricos centrais conseguem fazer isso bem, né? Um deles, que faleceu recentemente, era o Guy Brett, que ele era um crítico britânico, mas aí talvez também ele conseguisse fazer isso porque ele era casado com uma chilena. Mas, enfim, ele era um cara que conseguia falar muito bem da produção do Brasil e da América Latina sem ter esse viés colonialista, né? Ele escreveu muito sobre Lígia Clark, Lígia Pape, o próprio Elliot Sica. Enfim, era um cara que conseguia fazer isso de uma maneira diferente. Enfim. Como é que seria falar disso de uma maneira diferente, Silvia? Porque eu tenho sempre essa impressão também de que esses centros, né, de legitimação assim, da arte, eles estão sempre buscando, eles têm uma tendência também a querer ver aquilo que, entre aspas, se espera do que seja próprio da América Latina, né? Uma arte que vai falar de política, de tensões sociais, e às vezes uma coisa meio folclórica, meio naif, sei lá, eu tenho essa sensação. Exatamente. Exatamente. Então, acaba entrando tudo no mesmo caldo, né? Uma coisa que tem aqui na minha tese de doutorado, eu falo um pouco sobre em 2008, eu tive minha primeira experiência curatorial, que foi no MAC, ainda era lá na USP, e eram 2 artistas brasileiros que tinham sido 2 artistas que eu tinha pesquisado na minha dissertação de mestrado, e 2 artistas uruguaios, né? E aí, durante a exposição, teve um pessoal, porque estava tendo Bienal também, e aí até foi bacana, porque era não, eu disse que era na USP, não, era ainda no prédio da Bienal, desculpa, 3º andar do pavilhão da Bienal. Então, teve muita circulação, né? Porque as pessoas já estavam ali no prédio e acabavam indo a ver a exposição também. E aí, todos eles, os 4 que faziam parte dessa exposição, foram convidados para participar de uma exposição na Itália. E aí, depois eu fiquei curiosa, né? Falei, quero saber como que foi essa exposição. Eu tô aqui olhando de lado, que eu estou procurando aqui onde que eu falo desse assunto. Você vê que a coisa está super... Essa aula aberta está super estruturada, né? Estou aqui no puro improviso. É que eu queria fazer um negócio mais tipo bate-papo mesmo, gente. Mas está sendo, tá? Quer dizer, bate-papo não, né? Está sendo um monólogo. Só o Marcelo que está me fazendo pergunta. Gente, deixa eu falar. Se vocês quiserem falar alguma coisa, falem. Assim. Tem o chat aqui, ó, se alguém quiser... Eu nem estou vendo. Eu coloquei até
um link aqui desse livro que você citou, do Alain Ruquier. E aí o Márcio Campos já colocou aqui que tem a versão em português, é isso aí mesmo. Então, se vocês quiserem interagir por aqui, colocar alguma pergunta, alguma observação, exatamente. Então-se à vontade que eu vou mediando aqui. Estou aqui para isso, tá, gente? Falem. E aí eu fiquei curiosa para saber como é que tinha sido essa exposição. E aí eu chamava Felipe Davério, o cara que fez essa exposição. E aí eu lembro que depois eu fui ver o texto dele e teve uma coisa que eu fiquei profundamente incomodada com o texto dele. Silvia, o sociólogo paraguaio é o Nestor... Atício Escobar, eu vou escrever aqui. Atício Escobar. É com T. Tá. Vou escrever aqui. Tá. Atício Escobar, graças. Então, eu não estou achando aqui, gente, mas, basicamente, o que ele dizia no texto curatorial dele é que tinha artistas, assim, tinha um time de artistas bem bacana, eu achei, fiquei com vontade de ter visto a exposição. Mas ele defendia um pouco essa ideia de que toda a arte da América Latina era mais ou menos a mesma coisa. Entendeu? Que era uma arte de tendência barroca, sangrenta, como foram os conflitos da colonização. Assim, não que não tenha isso, mas também existem muitas outras coisas. Realmente eu não sei onde está o negócio. A citação dele. Ou seja, uma homogeneização que eu acho profundamente prejudicial, porque, assim, fazemos de tudo. E você fala de identidades múltiplas, né, na tua pesquisa também. Falo. Então, eu imagino que realmente... Eu não fiz o curso, gente, eu vou me inscrever também, tá? Mas... Não, tem identidades múltiplas. E uma coisa curiosa, né? Quando eu estava fazendo a tese, porque, assim, essa noção de centro e periferia, ela não acontece só, como eu já falei, não acontece só em relação à América Latina, acontece em relação a qualquer coisa que não seja a Europa ou Estados Unidos, né? Então, um dos teóricos que me ajudou bastante para entender como é que são essas relações entre colonizador e colonizado foi o Said, que é um cara que escreveu o Orientalismo, que nas pesquisas dele, ele estava falando em relação a essa mesma outridade, né? Essa noção de alteridade, só que em relação ao Oriente Médio, né? Mas, enfim, daí eu estou ainda com a tua pergunta que você fez lá atrás, Marcelo. Relaxa, Silvia, vai por onde você achar que você deve ir aí para... De como se você acha que a gente já está um pouco mais bebendo em fontes locais, eu acho que mais ou menos. Tem algumas coisas, e aí é muito complicado, né, de falar a gente, porque quem é a gente? Né? Quer dizer, a gente aqui também é um grupo muito específico. Né? Então, eu vejo, por exemplo, valorização de autores locais, não só em relação à arte. Eu lembro quando a Angela Davis esteve no Brasil,
ela virou e falou assim, por que vocês me chamam quando vocês têm Lélia Gonzalez? Lélia Gonzalez é referência para mim. A Angela Davis disse, né? Vocês estão me chamando e vocês têm Lélia Gonzalez. Então, a gente continua com essa história do complexo de vira-lata. E eu acho que essas coisas elas vão um pouco devagar. Então, é a mesma história do pensamento sistêmico. A gente quer, mas a gente ainda não chegou lá. A gente ainda funciona de uma outra maneira. A questão das lutas afirmativas são importantíssimas, mas ainda é um apagar incêndio. A gente ainda precisa, na hora que der uma assentada, a gente voltar alguns passos. Diga, Fernando. Fernando quer abrir o microfone. Cadê o Fernando? Tá ali, eu até estou vendo ele, mas está com o microfone mutado. Agora estão ouvindo? Sim. Sim. Ah, desculpa, eu estou fazendo o microfone mesmo, porque é para não escrever muito. Não, assim, pensando isso que você está falando, eu não sei se o quanto você já refletiu, se a gente não tem essa ideia afirmativa acerca de nós mesmos, porque a gente ainda não se aprofundou em quem nós somos. Ou não seria também esse caminho inverso também ao mesmo tempo? Que eu fico pensando muito nisso, né? A gente, que nem você está falando. Bom, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu não estou nem no Rio de Janeiro, estou em São Paulo. Então, agora eu estou em São Paulo, estou em Fortaleza essa semana. E aí, eu estou morando aqui em Fortaleza. E aí a gente observa muito isso, né? Que tem um eixo central que se desvincula no Brasil, né? Que se desvincula do Sul e do Norte ao Nordeste. Ao mesmo tempo, o Brasil se desvincula dos outros países da América Latina, né? Então, assim, a gente não tem essa ideia de quem nós somos enquanto arte, enquanto produção artística, porque a gente também não consegue olhar para a nossa potência, né? Então, talvez não olhar para a nossa potência também signifique que a gente fique aceitando o que vem dos outros, né? Como potência. Eu fiquei pensando até que ponto você abordou isso também, você pensa isso? Isso é uma... Eu penso sobre isso, eu não tenho conclusões. Eu acho que talvez eu nunca tenha pensado exatamente por esse viés. Eu gostei da maneira como você colocou isso. Tem uma coisa que eu, até ainda na pesquisa de doutorado, antes de estar preparando esse curso especificamente, tem um teórico ao qual eu recorri, que inclusive é um cara bem conservador, assim, eu acho que a ideia dele, ele estava falando o que ele estava falando com outros propósitos. Mas ele fala que a questão porque as identidades, elas são móveis, né? E ele fala uma coisa que eu acho bastante curiosa e interessante, que ele fala, geralmente a gente sabe quem a gente é quando a gente sabe aquilo que a gente não é. Então, talvez seja daí que vem essa necessidade de nomear o que é diferente, porque eu não sinto necessidade de nomear a mim mesmo. Então, eu nomeio o outro, aquilo que eu não sou. E tem uma citação dele que ele fala, quando a gente sabe aquilo que a gente sabe, sabemos quem nós somos quando sabemos quem não somos, e principalmente contra quem estamos. Então, é sempre um pouco essa lógica da oposição. Porque, na verdade, tem isso também, é difícil, de certa maneira, a gente se definir, porque essas identidades, elas são móveis, e elas são mais móveis ainda na época que a gente está vivendo, que a gente está tentando funcionar num pensamento mais sistêmico. Aí é que a coisa fica mais confusa ainda, né? A era das incertezas, né? E isso pode ser muito incômodo
porque a gente procura entender o mundo. Por isso que a gente faz tantas categorizações, né? Então, e até assim com as melhores intenções, né? Então, eu fico pensando, por exemplo, que eu fui criança nos anos 70, né? Então, assim, tinha aquela coisa do movimento GLS. Eu sou da época em que se falava GLS. Aí depois então já foram, e hoje em dia eu parei, a última sigla que eu consigo me lembrar é LGBTQIA+, mas parece que já tem mais, alguma letra a mais. Porque as coisas são, eu peguei esse tema em parte, P, LGBTQIAP+. É um pouco não, é muito confuso, mas eu entendo por que a gente faz isso. Porque a gente está tentando abarcar tudo. Daqui a um tempo, talvez a gente consiga simplificar. Então, às vezes, assim, alguns estudiosos, por exemplo, das questões de gênero, vão falar queer e abraçar tudo. Mas eu também acho que talvez queer possa ser problemático, porque queer, na verdade, é alguma coisa meio próxima, a tradução seria alguma coisa próxima do esquisito, né? Então, talvez a sigla ela represente mais porque ela está nomeando diferentes tipos de sexualidade e de gêneros, né? São coisas diferentes. Uma coisa é gênero, outra é sexualidade. Então, porque não é que vão surgindo mais, eu acho que a humanidade, na verdade, eu fico surpresa com quão pouco mudamos. Tem um livro que eu leio de vez em quando, que é assim, livros de filosofia, para mim, são coisas para consultas. Assim, eu acho que eu nunca na vida peguei um livro de filosofia e li do começo ao fim. Eu faço consultas. E tem um livrinho que é do Erasmo de Roterdã, né, que é um filósofo dos Países Baixos do século XVI, se não me engano. E eu fico lendo as coisas, eu falo, gente, a gente ainda é assim. Olha que loucura. Então, assim, porque ele está falando, né, é quase que uma crônica, ele vai falando situações, como que as pessoas reagem, como que as pessoas se comportam. E eu leio aquilo e eu vejo comportamentos muito parecidos com os que a gente tem hoje em dia. Ou seja, eu acho que, em essência, a gente mudou muito pouco ao longo dos séculos. Eu acho que o que muda vai sendo essa contemplação de possibilidades. E eu acho que é por isso que é muito difícil a gente se entender como pessoa, ainda mais como país, como artista, como nação. E vamos lembrar também que nações são ficções, são coisas arbitrárias, né? Pois é, até essa classificação, então, né, de América Latina é uma abstração também, né? Porque dada a diversidade aqui, né, essa multiplicidade de identidades, e considerando ainda que essas identidades também estão cada vez mais fluídas, né, daqui a pouco não faz mais muito sentido mesmo, né? E essa questão que você falou do pertencimento, né, ao território, eu faço uma arte que está realmente sendo uma cópia, uma inspiração declarada desse referencial todo aí, né, estadunidense ou europeu, ou eu estou fazendo aquela coisa que está muito, né, que se olha e diz, mas é mais do mesmo, né? Você falou um pouco disso ali. Do artista aqui na América Latina não se sente nem aqui nem lá, fica meio perdido, porque meio ele é cobrado deslocado. por isso, né? É. Não é porque... Então, assim, quer dizer, a gente ter complexo de vira-lata também não foi a gente que resolveu ter complexo de vira-lata. Eu acho que o mundo nos fez assim, né? Quer dizer, a nossa história nos fez assim. Porque é isso, né? Quer dizer, você vai sendo moldado conforme o mundo te trata. Então,
você, em algum momento, espero que questione, né? Eu acho que a gente tem sempre que questionar, mas a gente acaba respondendo, enquanto a gente não questiona, a gente aceita. É que nem assim, como é que a gente aprende a falar? Porque a gente aceita coisas, porque alguém vem e fala, água, aí você entende e fala, esse som corresponde a isso, né? Talvez depois, quando você crescer, você estudar, você possa questionar por que a gente está chamando de água, né? Por que o outro, um vai nomear isso baseado na cor, o outro vai nomear isso baseado no efeito, enfim, essas coisas também são culturais. Mas o que eu estava falando? Me perdi. O que você, nessas tuas andanças Silvia, aí, quem fala? desculpa, está me escutando? Desculpa, Eu tô. Marcelo, desculpa, Marcelo, te interromper. Eu não estou te vendo. Quem está falando? Sou eu. Eu quem? Porque eu tenho 3 quadradinhos aqui que eu vejo. Ah, tá. Não É vê. porque, para mim, você está aparecendo, eu estou aparecendo no vídeo, eu pensei que você estivesse me vendo. Não. O Márcio Campos. Vamos lá, Márcio, diga lá. Faz o seguinte, diminui a minha janela, porque daí eu vejo todo mundo. Tá. Você consegue, Marcelo? Assim, Silvia, eu entendo assim, todas as tuas colocações, mas toda essa problemática que tu estás compartilhando conosco não vem de uma, talvez, passividade nossa, de como você mesmo colocou, de aceitar o que o outro impôs para nós, de forma talvez inconsciente, ou talvez até de forma consciente, por achar que o de lá, o que está para lá, é mais valoroso, é mais glamuroso, tem mais valia diante do que nós mesmos somos. Eu te pergunto isso porque, na verdade, eu sou de Belém do Pará. Então, essa realidade que tu colocaste por exemplo, da América Latina de uma maneira geral falando, né? E a América Latina ela tem o seu próprio centro, assim como a Europa tem o seu centro, e ela se coloca vou colocar como tu colocaste, complexo de vira-lata em relação à Europa, né? Mas a própria região norte, nordeste, norte, que eu sou de norte, eu vou falar também, puxar para mim, né? do norte, se colocar nessa posição, porque aqui na América Latina, especificando o Brasil em si, também existe um centro, né? Um centro de discussão, um centro de desenvolvimento, um centro que se coloca como referência, um centro que se coloca com a melhor e maior produção, de mais relevância, talvez, no Brasil, colocando a região norte nesse, talvez, e os próprios nortistas amazônicos se colocando como esse complexo de vira-lata também. E aí eu parto só de um detalhe para finalizar minha fala, é que eu estava fazendo, por exemplo, uma pós em História da Arte, porque eu lembrei disso enquanto tu falavas. E tinha um problema lá numa disciplina lá que estava faltando, não que estivesse faltando, mas que queriam colocar disciplinas a mais na pós. E eu estou agora no sul do Brasil, estou em Curitiba. E eu fiz essa pós aqui. Então, o clamor, vou colocar dessa maneira, dos alunos que estavam participando comigo da pós, era para inserirem história medieval, né? E dá contra, com certeza. Só que tem um grande detalhe na situação, é que não tinha história brasileira na pós, e ninguém pediu história brasileira. E eu coloquei essa questão, levantei essa questão, né, desse, enfim, clamor quase que totalitário
de todos pela história medieval e ninguém pedia história brasileira, que eu acho que tinha que ser o básico do básico. Na verdade, não deveria nem pedir, já deveria estar posta lá no conteúdo programático, na grade programática, e não tinha. Então, eu estou trazendo essa fala minha só para trazer um pensamento sobre essas questões que estás colocando. Nossa, em relação ao centro europeu, aos Estados Unidos, à América Central, mas nós mesmo em relação à nossa própria região, como o resto do Brasil, assim, né? E a gente usa sempre esse termo, resto do Brasil, né? Como se existe o Brasil e existe para cá, que é o resto que sobrou, que não tem, talvez, parece, tanta significância enquanto produção intelectual. Mas significância quando se fala do meio ambiente, Amazônia, aí se coloca a questão da Amazônia em si, mas não de produção intelectual, produção artística. Enfim, uma fala que eu quis trazer, porque eu acho que talvez só eu que seja do norte aqui. Mas, enfim, só uma fala que eu quis trazer e tentar cooperar de alguma forma com a tua fala. Não, maravilha. Como é que é teu nome mesmo? Porque eu continuo não te vendo. Márcio Campos. Márcio Campos, obrigada, Márcio. Não, total. Assim, é que nem quando você joga pedrinha no lago, assim, eu acho que a quantidade de centros e periferias ela é infinita, assim, sempre tem um centro e uma periferia. E tem dentro, né, tem no Brasil, tem dentro das cidades. Então, assim, tem essa coisa, né, principalmente do Sudeste, de ninguém se denomina como sudestino, porque, né, tá dado que é o centro, então só nomeia as outras regiões. Mas, assim, ali também, na região norte, eu acho que Belém é um centro e os outros são, ou não sei, assim, se tem essa Belém ou Manaus, não sei. Mas também tem esses subcentros e subperiferias, né? Ou talvez, não sei, eu acho que Belém tem mais... é mais valorizado do que Manaus, né? Acho que Belém é um centro mais... Fala-se mais, não sei. Pode ser uma percepção que não corresponde, mas assim, eu tenho a impressão que, por exemplo, na região norte, Belém seria um centro e Teresina é periferia. Não, mas não, Piauí é nordeste. Enfim. Mas, enfim, então, assim, ou dentro da cidade, né? Então, aqui onde eu estou, dentro de São Paulo, então tem centro e periferia. E essa periferia não é porque dentro. Existe aquela periferia que ela não é exatamente geográfica, né? Aí vou dar um exemplo pessoal de novo. Lá vem a Silvia com outra anedota. Tinha uma época... Hoje em dia tem um bairro aqui em São Paulo, que é a Barra Funda, que está super valorizado. Mas quando eu era adolescente, era um bairro... Barra Funda era barra pesada. Tinha esse imaginário. E eu lembro que uma vez eu fui Aí eu estava morando na Barra Funda, e aí eu fui num jantar de família, e aí pedi carona para uma tia minha que morava em Higienópolis, que é do lado da Barra Funda. E ela falou para mim que não dava para ela me levar porque era muito longe. Era o bairro do lado, mas assim, tipo, o nome para ela era longe. Porque Barra Funda era periferia, então isso deve ser muito longe. Então tem essas noções que são do uso ou das impressões ou dessas coisas que a gente vai ouvindo e que acabam sedimentando e a gente, às vezes, demora para questionar. Às vezes, a gente questiona tardiamente.
Agora, você sabe que essa observação que o Márcio trouxe aí é muito triste a gente ver que ainda existe esse embate, né? Você vê, de a gente sentir a ausência ali de estudar e de olhar para a própria história e ainda perceber que há uma demanda para a história medieval, por exemplo. Então, é triste isso. E esses conceitos também de centro e periferia, eu tenho visto isso também já se dissolvendo, há um deslocamento também muito grande, né? Se a gente for pensar em produção que realmente importa, a gente vê isso acontecendo muito pelas beiradas, né? Naquilo que a gente entende por periferia, e aí aquilo tem sido muito referencial nas últimas décadas, pelo menos, né? Em várias áreas. Sei lá, tenho visto isso muito. Belém, por exemplo, né? Não dá para falar que é periferia das artes, né? Na produção artística. Não, absolutamente. E tem uma produção muito contundente aí, eu acho. Então, enfim. Gente, eu vou colocar um recadinho aqui no chat, porque a gente vai encerrar daqui a pouquinho. E a gente vai fazer o seguinte, eu estava falando com o Develin aqui, a gente vai dar um desconto de 10% para vocês que assistiram essa aula hoje aqui, tá? Então, é só mandar um e-mail, eu vou colocar aqui no chat, plataformahumanes@gmail.com, e aí, fazendo essa inscrição amanhã, a gente já entra em contato e vocês que assistiram a aula vão ter um desconto de 10%. É uma boa notícia? Eu espero que sim, né? Então, eu vou colocar isso aqui. E aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, a Michele trouxe uma questão aqui também que eu acho que tem a ver com o que a gente falou, né? Que ela viu uma exposição na Pinacoteca em São Paulo entre 2017 e 2018, chamada Mulheres Famintas, e lá havia muitos trabalhos de mulheres da América Latina que denunciavam as violências. Mulheres radicais. Mulheres radicais. A arte da América Latina é mostrada como se fosse uma arte marginal, experimental, artesanato, ou é impressão minha? A gente acabou esbarrando nesse assunto, né? Você quer falar um pouco sobre isso, Silvia, enquanto eu já vou pôr o recado aqui? Deixa eu ler aqui o comentário. Mulheres radicais. A Beatriz já corrigiu aqui. Obrigado, Beatriz. Eu acho que tem um pouco isso. Esse imaginário da violência. Não que não haja violência aqui, mas não existe violência só aqui, né? E é daquelas coisas que a gente vai crescendo e vão se desvelando, né? Então, quer dizer, também ao mesmo tempo que tem a gente tem esse complexo de vira-lata e a gente acha que no hemisfério norte, na terra do Tio Sam, ou na Europa as coisas são mais bonitas, mas também todo esse que a gente fala, as coisas funcionam, e o estado de bem-estar social, esse estado de bem-estar social que existe na Europa, ele aconteceu às custas da exploração da América Latina, da África. Então, também é meio um contrassenso. Mas voltando, porque ainda bem que o Marcelo lembrou, porque eu esqueci de comentar com o Márcio essa coisa do absurdo, né? Que é pedirem uma aula de história medieval, sendo que não tem história brasileira. Quantos de nós têm alguma noção de qualquer... de como se lê, de palavras, por exemplo, de indígenas, a gente tem alguma noção, mas eu garanto que a gente conhece muito mais palavras e sabe o significado de palavras em inglês, ou em francês, ou em espanhol, do que a gente sabe das mais de 300 línguas indígenas
que a gente tem no território só brasileiro. O Jair Elisbel, ele fez uma curadoria de uma exposição no MAN, junto, concomitante ali a última Bienal, que chamava Moquém Surari. E o texto, ele fez a curadoria, o texto curatorial estava em português e em Bia Guarani. E eu olhei aquele texto nesse idioma e eu fiquei olhando, eu falei, eu não tenho a menor ideia de que som corresponde a esta letra. Claro que aquilo é um outro código, né? Porque esses idiomas não tinham escrita. Mas, assim, se eu pegar uma palavra em inglês, em espanhol, em francês, eu posso não saber o que aquela palavra significa, mas eu tenho noção de qual é o som que corresponde àquela letra. Então, se é uma palavra em espanhol, tem um J, eu sei que aquilo tem som de... Se eu pego 2 L's em espanhol, eu sei que aquilo tem som de lh. Mas tem letras ali naquele idioma que eu falei, eu não tenho a menor noção de que som corresponde a essa letra. E a gente está... Ou seja, eu tenho mais noção de idiomas de países muito longínquos e não tenho nenhuma noção dos idiomas da nossa própria terra. Alguém falou que queria falar uma coisa. A Beatriz está querendo fazer uma pergunta, é isso, Beatriz? Ou comentar? Boa noite. Boa noite. Fiquei com uma dúvida se dava tempo. Bom, eu falo com sotaque porque eu sou peruana, sou socióloga. Que maravilha! Eu tive aula com Aníbal Quijano uma vez na vida. Por isso que eu queria falar para você, porque sabia que podia ser emocionante. E ele era fantástico, né? Ele era o mestre dos meus mestres. Eu sou da PUC do Peru, estudei Ciências Sociais e moro no Rio de Janeiro, em Santa Teresa, porque estou aqui na Rua Aprazível. Há 2 semanas estava em São Paulo, meu filho mora lá, estuda na USP. Enfim, não quero falar demais, mas Aníbal Quijano, ele mais ou menos que condensou algo que de alguma forma estava nas ciências sociais do Peru na época pós-revolução militar. A única revolução militar que foi de esquerda, entre aspas, de esquerda na América Latina foi a nossa. Não foi tão violenta, mas claro que era violenta e se era antidemocrática, mas trouxe mudanças estruturais no pensamento peruano. Não vou falar. Eu fui professora na PUC de Cultura Peruana, naturalmente falo demais sobre esse assunto, mas o que trouxe de diferente, principalmente para o Peru, foi uma quase, não igualdade, porque somos um país muito injusto, mas um sentido que os indígenas não eram necessariamente inferiores. Ainda existe muito racismo. Então, desde os 60, 70, a igualdade social dos direitos civis trouxe uma mudança social muito forte. Portanto, nós começamos a falar naturalmente de colonialidade nos 70s, 80s. Para mim era normal falar de colonialista e ter alguma raiva que já não existe, né? Porque é um primeiro momento. Então, quando eu cheguei a morar no Brasil, meu marido, que é artista, filho de português, os amigos, filho de italiano e tal, todo mundo falava do passaporte, que tal. E eu sentia que eram tão alienados, colonialistas todos. Assim, por que as pessoas aqui ficam amando tanto a Europa conquistadora? Que estranho. E a maior surpresa que eu tive e ainda tenho no Brasil é que eu nunca fui tão branca na minha vida como sou no Brasil. Eu não sou branca, eu sou... Mas aqui eu sou branca, né? Assim, como sou socióloga, eu trabalhava em área de pesquisa da PUC, então dirigia time, opinião pública e tal. Então, quando chega a pessoa do IBGE na minha casa para fazer aquela coisa demográfica, as 5 opções, nenhuma sou eu, né? Eu não sou indígena. Claro que tenho ancestrais indígenas como europeus. Não sou branca, não sou asiática,
não sou negra e não sou parda, eu sou mestiça, que é mixtura, exatamente. E não entendo por que não existem outras categorias, essas categorias estão ultrapassadas. Falo disso por quê? Porque o mundo das artes elevadas, formais, é muito eurocêntrico, sim. Assim, e as pessoas aqui não, é como que não fizessem essa toma de consciência. Há mais de 10 anos que eu visito as feiras de arte, meu marido expõe normalmente nas galerias, né? Ele é fotógrafo aqui do Rio, já fui na SPE há pouco, na Arte Rio sempre, já fomos a exposições na Europa, enfim. Mas nos primeiros anos eu ficava procurando, e cadê a arte popular? Que esse termo até incomoda, mas cadê a arte originária? Porque tudo era muito capital, muito moderno, muito, entre aspas, contemporâneo. Sendo o Brasil um país tão diverso, não estou fazendo uma crítica gratuita de nada, mas acho que também é porque isso aí se vincula com o mercado de arte, o que é vendível, por que as galerias colocam isso? Porque os compradores são aqueles que têm o poder aquisitivo para isso também. Então, acho que a força do poder econômico em determinar qual é que é a arte que deve ser valorizado e qual que não. E isso pega muito na América Latina hoje em dia, né? As feiras de arte fora do Brasil se consideram um pouquinho mais, talvez, arte popular, entre aspas. Mas, assim, eu gostei muito da afirmação arte latino-americana. Assim, gosto da palavra, porque me identifico como latino-americana, mas, ao mesmo tempo, é como quando falam de uma canjica, sociedade civil, é muita coisa e nada ao mesmo tempo. Assim, porque no meu país nós temos arte contemporânea pequena, basicamente da capital. Tenho muitas amigas professoras de arte da PUC e menos pessoas que podem viver da arte como no Brasil. Eu mesma sou casada com uma artista que vive muito esforçadamente, mas a gente vive da arte contemporânea, fotografia. Mas o artista indígena não é só isso, porque existem indígenas amazônicos e indígenas andinos, e é completamente diferente. Então, por exemplo, essa exposição Radical Women, que é fantástica, eu não sei qual foi o critério das curadoras, não teve um livro, e de fato acho que a primeira foi nos Estados Unidos, foi uma exposição bem importante para as vozes diversas latino-americanas do feminino, e trouxe assim, algumas derivações depois para o movimento. Bom, minha fala queria ser um aporte sobre as diferenças dentro, não só da América Latina, América do Sul. Se eu falo mundo andino, já não estou falando da América Central nem do México. Aquela primeira afirmação do livro do francês, que eu não lembro o nome, mas gostaria. Falando o quê? Falando o quê? Sobre as diferenças entre os países. Aqui, o Peru não é um país indígena. Temos muitas pessoas indígenas, mas o Peru é um país mestiço. Então, e essa é uma afirmação completamente errada. Só porque a gente tem conteúdo fenotipo mestiço, não significa que sejamos. Porque éramos capital de virreinato, gente. Então, assim, é um dos países mais conservadores, católicos, sincréticos, e isso também vai até a arte moderna. A Amazônia não é o Brasil, né? É Equador, Colômbia, um pouquinho Venezuela, Bolívia, e nós temos 60% do território amazônico. Sim. É o segundo país com diversidade amazônica, e a arte amazônica peruana é maravilhosa. Tanto que já foi na Bienal de Venécia, e não é considerada uma arte como de segundo nível. Eu fico muito feliz que nesses anos que eu estou morando aqui, a arte indígena brasileira tem sido cada vez mais valorizada. Vocês não têm ideia como é o mesmo. Assim, uma cerâmica marajoara é exatamente uma cerâmica Shipibo-Coniba para mim. Então, meu interesse é criar essas pontes entre as nossas artes, mas também para que o Brasil
possa olhar além do próprio umbigo do Sudeste, né, de Rio, São Paulo. Quando eu fui para Belém do Pará, há alguns anos, para acompanhar um workshop do meu marido, eu senti que estava mais perto do Peru e da Venezuela e da Colômbia que nunca. Pelas pessoas, pela música, pela potência, mas sinto claramente uma discriminação dentro do próprio país hacia o resto do Brasil. E isso, de novo, tem a ver com uma imensa protagonismo cotidiano do que o belo, o bom, vem da Europa, né? E tem que passar pela Disneylândia para ser legitimado, mas... Então, assim, acho que os educadores e os professores, os acadêmicos, têm uma labor bem interessante para colocar. Que eu, na formação acadêmica no Peru, na PUC, é pequena, mas é muito boa, não tínhamos tanto eurocentrismo como a academia no Brasil tem. Provavelmente porque somos mais mestiços, sim. Mas não era tão forte como eu vejo aqui. Sim, tem vozes interessantíssimas, né, Siri? Estou estudando para morar aqui e aprender. Mas, enfim, vou ficar aqui para não... Nossa, agora eu estou te vendo, Beatriz. Nossa, muito obrigada. Adorei tudo que você disse. O Brasil ele tem um comportamento diferente mesmo. Ele tem, nós somos lambibotas de uma maneira que eu não vejo tão forte em outros países. Vejo assim um pouco de complexo de vira-lata em outros países da América Latina, mas eu acho que o do Brasil é muito especial. E é um pouco essa história de não se ver. Eu lembro, quase todas as vezes que eu dou esse curso, eu pergunto para as pessoas, por que você se interessou por esse curso? E as pessoas me dizem, porque sabemos tão pouco da América Latina. E assim, ou seja, né, você não sabe que você também é latino-americano. Então, tem um pouco esse desvio de falta de consciência do que você é, né? Se refere à América Latina como se fosse algo distante, né? Do qual não fazemos parte. É diferente, assim, é Brasil e América Latina. Exatamente. E aí tem uma coisa divertida, Beatriz, que você falou que você nunca foi tão branca. Eu, durante um tempo, agora eu parei de fazer isso, mas antes eu fazia assim, meio por esporte, porque eu duvido que fossem contratar alguém de tão longe, mas assim, preenchia questionários de vagas em museus europeus e estadunidenses. Obrigada, Márcia. Adorei que vocês vieram. Beijo para vocês. Obrigada, Marcelo. Então, e aí tinha nessas vagas nesses museus. E aí sempre tinha um questionário étnico. E aí tinha E era assim, você tinha que escolher uma das alternativas. E tinha lá branco, negro e latino. Se eu marcasse latina, eu não conseguia marcar a branca, porque aqui eu sou, né, me entendem como branca. O que também é relativo, né? Você falou que aqui você nunca foi tão branca. Eu uma vez fui à Nova Zelândia e as pessoas me achavam assim super exótica. Nossa, você com essa pele mais escura, com olho claro, assim, era uma coisa exótica. Né? Então, assim, para um europeu, ninguém da América Latina é branco. Você pode ser alvo, ruivo, ter olho claro, você não é branco. Tem uma cena no Bacurau, né, que deixa isso bem claro. Exatamente. Silvia, eu te interrompi agora só com essa lembrança, mas também para lembrar que já são 9h30. Nossa, nem vi. E o papo está muito bom, a gente ficaria Tereza aqui... Salazar!
por um tempo. Olha aí, um monte de gente legal aqui, Daniela Fantin também chegou por perto, tem um monte de gente aqui. Nelly, só vou mostrar para a Nelly aqui, ó. Oi, meu Cícero. Padre Cícero. Ei, Silvia, eu adorei essa fala. Por mim, eu escutava você até amanhã. Ai, obrigada, eu não estou te vendo, Nelly. Eu estou sem câmera, eu estou sem áudio, sem vídeo. Ai, mas eu escutaria você até amanhã. Marcelo, deixa ser chato, deixar a menina falar. Nelly, você não precisa escutá-la até amanhã, você pode escutá-la semana que vem, dia 3, Pois é, 10, mas eu não 17 porque eu não passei. e 24. Eu não fui sorteada e eu ainda estou com as pernas quebradas por conta desse governo maldito. Tá bom, vamos conversar lá depois, então, no privado, a gente vê o que faz aí. Tá Mas, bom. gente, lembrando, então, que eu coloquei umas informações aqui, tá? Sobre inscrição, tem um link ali, a gente está divulgando isso pelas redes, tem um Instagram da plataforma Humanis, que tem um link lá também, aquele Linktree. A gente está à disposição, né, a partir de amanhã já, para ver tudo isso. Lembrando que vocês têm lá esses 10% de desconto para se inscreverem. Eu quero agradecer as presenças. Né? Eu quero agradecer todo mundo, mas assim, eu vejo 3 janelinhas, juro, assim, porque me deixaram com essa cara desse tamanho, aí eu só vejo 3 janelinhas. Eu preferia que me botassem pequenininha para eu ver todo mundo. Queria agradecer a todo mundo.